Eu continuo a crer nisso. Eu acredito que Jesus não veio até nós, não morreu na cruz por nós, nem ressuscitou, apenas para salvar a nossa vida, a nossa alma, de uma relação dividida. Portanto, nós não estávamos em relação com Deus. E também não só apenas para depois, quando um dia morrermos, irmos todos para o céu. Não é? Ele não concorda comigo, ele não concorda. Então, eu acredito que Jesus fez tudo isso para que nós pudéssemos reinar em vida, como a Bíblia diz, e pudéssemos, nesta vida aqui já, experimentarmos muito das bênçãos que Deus tem para nós. Certo? Eu acredito nisso. Não é isso que me move. Eu não ando atrás de Deus por causa daquilo que Ele me pode dar em termos materiais e físicos e por aí afora, mas, na verdade, isso faz parte também do Cristo que em nós está. Amém? Deus quer nos abençoar. O Evangelho é um Evangelho de vitória, é um Evangelho de sucesso. Agora, não estou aqui a falar da banha da cobra, nem estou aqui a falar, porque a Bíblia também não faz isso. Todos nós sabemos que há lutas, há momentos de batalha, há momentos de espera, há momentos que temos que rasgar, temos que lavrar o terreno, temos que tirar as pedras, temos que semear e temos que esperar que as coisas vão sucedendo também na nossa vida. Nós acreditamos, há uma série de princípios e uma série que nós chamamos de leis ou princípios. Nós não gostamos muitas vezes da palavra lei porque estamos sempre a pensar na lei do Velho Testamento, mas na verdade nós vivemos sempre em leis. Nós temos que ter leis. Nós temos a lei da gravidade e por mais que a gente diga não gosto, nem concordo com leis, mas a gente não pode fugir à lei da gravidade, certo? Portanto, se te mandares de um prédio abaixo, não esperes, não põe-te ali a repreender a lei da gravidade em nome de Jesus e a dizer eu agora não vivo mais na lei da gravidade e tu vais te estrapalhar cá em baixo no chão. Portanto, há leis que nos rodeiam, que o próprio universo funciona à base de leis, e leis estamos a falar de princípios, coisas que estão estabelecidas por Deus e que por elas o mundo vai girando e as vidas vão acontecendo. E no mundo espiritual há princípios e leis que não são obrigação, não é uma lei como no Velho Testamento, em que ou fazes isso ou levas, mas são princípios que quando nós aplicamos na nossa vida espiritual, princípios dados por Deus, nós vemos o resultado dessas leis na nossa vida. Amém? Desses princípios. São leis. Né? A lei da gravidade, se eu me deixar cair uma coisa, ela cai, ela não vai para cima. Correto? Portanto, há leis aqui que nós precisamos de entender. E quando nós falamos de leis, eu vou remover a palavra lei, que é para os irmãos não se sentirem intimidados, e vou usar a palavra princípios, porque são princípios espirituais. Então vamos falar ao longo dos próximos domingos acerca de alguns destes princípios. Hoje nós vamos falar acerca do princípio da honra. Diga comigo, da honra. E depois iremos falar sobre princípios da gratidão, da semente, da diplomacia, do trabalho, do protocolo. Há uma série de leis que a palavra de Deus nos ensina e que são princípios que nós devemos aplicar. E vocês dizem assim, ok, mas porquê estes princípios que nós precisamos de aplicar? Então Deus não nos deu já tudo pela graça? Sim, nós temos tudo aquilo que Deus nos deu. Mas há coisas que para chegarem à nossa dimensão natural e à nossa vida humana aqui, nós precisamos de aplicá-los e pô-los em prática. A gente, mas basta-me crer que as coisas vão acontecer. Ok, mas também me basta crer. O crer implica eu saber que há coisas porque eu creio, eu pratico, e quando eu pratico eu vejo as consequências e a resposta dessa prática, porque eu creio. A questão é que nós normalmente pensamos assim, porque eu creio não preciso fazer mais nada, mas há coisas que a gente tem que fazer, porque são obras da fé. E as obras da fé produzem resultados espirituais. Amém? Passa lá uma vestinha na bochecha do irmão que está ao pé de si e diga assim, pronto. Então, e hoje eu vou falar sobre este princípio da honra. E dentro do princípio da honra eu quero falar sobre 3 ênfases que a palavra de Deus ensina-nos sobre a honra e sobre aquilo que a honra ocupa no nosso lugar e as consequências da honra na nossa vida, certo? E a palavra fala de forma muito enfática acerca disso. Em primeiro lugar, quando falamos acerca do princípio da honra, nós precisamos de ir mesmo aos princípios. E para voltarmos ao princípio, nós vamos falar acerca do primeiro mandamento na Bíblia que tem promessas associadas. E o primeiro mandamento na Bíblia que tem promessas associadas é este: honra o teu pai e a tua mãe.
Diga comigo, honra o teu pai e a tua mãe. Então quem tem pais vivos ainda assim, diga assim, eu amo os meus pais, eu os honro, eu oro por eles, eu os abençoo e eu agradeço por eles. Amém? E vocês dizem assim, isso não parece assim uma coisa muito espiritual, mas é muito espiritual. É tão espiritual que aparece na lei antiga, aparece na boca de Jesus e aparece nos escritos de Paulo e não só, nas epístolas do Novo Testamento, sempre reforçando. Portanto, estamos a falar de um princípio divino que não era apenas um mandamento da lei de Moisés, era alguma coisa que transcende a lei de Moisés. É um princípio que se estende, aliás, a maior parte dos princípios estão lá. Não é? Porque quando Jesus diz que toda a lei e os profetas se resume, não amas a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, certo? Ele está a dizer que os princípios que estavam por detrás da lei, eles são transcendentes para além da lei. Poderão não ser tão específicos como está ali, não de forma imposta, mas o princípio está lá. E o honra ao teu pai e à tua mãe é um princípio de honra na nossa vida que libertam bênção na nossa vida. Vamos a Efésios capítulo 6 e até nem vou ler precisamente no Velho Testamento, que é para os irmãos perceberem que este é um princípio que transcende até aos nossos dias. É um princípio de honra. E quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, diz lá Efésios 6, versículo 2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que... Mas vá para onde? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre o quê? Sobre a terra. Então nós estamos a falar de um princípio espiritual, que é o princípio de honrarmos os nossos pais, e ao honrarmos os nossos pais, diz que a nossa vida pessoal, a nossa vida nesta terra, ela irá experimentar melhoramento. Ela irá experimentar numa área ou noutra favor de Deus. Irá experimentar numa área ou outra saúde, bênção, certo? Algum tipo de vitória. Não me importa o que é que Deus vai fazer, ou como é que Deus vai fazer, ou o que é que nós precisamos que Ele faça na nossa vida. Mas uma coisa é verdade. Se nós cremos na palavra de Deus e cremos que ela foi falada pelo Espírito de Deus ao coração daqueles que a escreveram, nós entendemos que o que lá está revelado são princípios divinos. Ou não? São, porque o princípio da honra é um princípio interessante e importantíssimo. Então está a falar graça, ou está a falar honra aos pais, tanto na lei, tanto no tempo da graça, até Jesus que estava no tempo da transição entre a lei e a graça, Jesus próprio, ele também falou acerca da importância disso, e encontramos isto porquê? Porque é um princípio espiritual abençoador nas nossas vidas. Diga comigo, honrar os nossos pais é um princípio abençoador na vida das pessoas. Então, se alguém quer ser bem-sucedido, e quando eu estou a falar ser bem-sucedido, vamos tirar aquelas ideias, não é? De andarmos de Rolls Royce, vivemos num palácio, dinheiro a cair dos bolsos e somos os maiores. Nós estamos a falar disso porque o ser bem-sucedido em Deus significa muita coisa. O eu mesmo ser um bom pai, conseguir ser um bom pai, é ser bem-sucedido. Ser um bom marido, eu conseguir ser um bom marido, tem dias, não é? Eu serei bem-sucedido. Se eu conseguir ter um bom testemunho, se eu conseguir ser uma pessoa que na sociedade trago alguma luz e alguma diferença, eu estou a ser bem-sucedido. Amém? Ser bem-sucedido não quer dizer que tenha uma conta bancária recheada. Eu não me importo. E os irmãos também não. Ninguém se importaria disso. Mas ser bem-sucedido em Deus é muito mais do que aquilo que o mundo define como ser bem-sucedido. Amém? Portanto, vamos tirar daí essas ideias malaicas ainda relacionadas com... eu acredito na prosperidade divina, mas a prosperidade divina não é dinheiro apenas. É a bênção e o favor de Deus naquilo que nós precisamos da nossa vida. Então, quando nós honramos, isto é um princípio abençoador na nossa vida. Então, quando nós entendemos o princípio de honrar os pais que nos geraram, que nos criaram, nos educaram e que nos sustentaram, e nós damos-lhes honra por causa disso, certo? Isso vai trazer bênção à nossa vida. Pastor, mesmo se eu tiver tido pais maus, sim. A Bíblia ensina-nos a honrar os pais que merecem,
E ensina-nos a honrar os pais que, apesar de não merecerem, porque foram maus pais na sua ação, mas têm o direito divino de serem honrados. Agora, honrar um pai que passou a vida a fazer de mim um saco de boxe, não é dizer, pai, tu foste um pai fantástico, é pá, cada murro que tu me deste, cada dente que me partiste, foi uma alegria, pá. Já estou como Paulo, trago comigo as marcas, certo? Não é disso que estamos a falar. Honrar os nossos pais não tem a ver com a sua performance, também, porque nós sempre elogiamos e honramos e louvamos os bons actos, seja dos nossos pais ou de quem quer que seja. Até nós próprios, quando fazemos alguma coisa boa, ficamos ali, pá, todos inchadinhos. Não é? Porque a gente sabe, a gente honra, não tem problema. Mas honrar o pai e a mãe não depende se o pai ou a mãe foram bons pais em todas as suas áreas, mas porque simplesmente eles são pais. E Deus estabelece que se são pais, eles têm o direito divino de receber a nossa honra. A nossa honra é o nosso respeito, a nossa proteção, o nosso cuidado. Então, ainda que não mereçam pelas obras, têm o direito, pela posição que ocupam, de receber essa honra. Amém? Bem, podemos dizer que não aceitamos isso, mas se não aceitamos isso, também não aceitamos a palavra. E aí é que muitas vezes nós tropeçamos. Quando nós dizemos, não pode ser assim, não é bem assim, não, essa não é bem a cena. Então nós estamos a dizer, não, a palavra não está certa, aquilo que eu estou a achar e aquilo muitas vezes que eu estou a sentir, e acredito que há situações às vezes que precisam de grande milagre de perdão, não é? E nos levam eu próprio, já falei isso muitas vezes, eu tive que chegar a um ponto da minha vida em que eu, diante de Deus, com lágrimas nos meus olhos, eu tive que dizer, eu perdoo o meu pai. Porque enquanto eu não perdoei, eu é que estava preso. Eu é que estava amarrado. Eu é que estava a lutar e a minha vida rodava em função daquele núcleo, daquele centro que não estava curado. Era um centro doente. E nós passamos a vida e passei durante muitos anos a lidar com o facto de meu pai nos ter abandonado, meu pai nos ter negligenciado. Meu pai nunca não foi um pai violento, foi precisamente um pai ausente. Desapareceu. E quando eu precisei dele, ele não esteve lá. Certo? Então, pastor, eu vou honrar os meus pais. Meu pai foi um animal. Minha mãe foi uma malandra. Será que nós temos que honrar, abençoar, orar, libertar bênção, fazer o nosso melhor por eles e falar o melhor deles? Sim. Diga comigo sim. Então não te agarres àquilo que sentes, agarra-te àquilo que a palavra de Deus diz. E eu não estou a falar, volto a dizer, não estou a falar em dizermos coisas que são mentira. Ai pai, gosto tanto de ti. Ai pai, tu és o maior do mundo. Ah mãe, tu és uma galinha. Ai mãe, tu és... Não estou a dizer, se isso não foi verdade e não é isso que a gente sente, nós não temos que dizer isso. Mas temos que honrá-los, respeitá-los, certo? E na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, fica de boca calada e não abras a tua boca para falar mal dos teus pais. Amém? Porque quando nós aplicamos o que Deus diz, as promessas acontecem na nossa vida. E a sociedade está cheia de gente que hoje são maus pais porque não se conseguiram distanciar nem libertar dos exemplos que eles próprios receberam. E porque não conseguem fazê-lo, a imagem que têm é tão negativa e estão tão presos àquilo que de errado foi feito, que eles próprios não conseguem libertar-se e terem um padrão diferente, ou saltam para extremos, ou acabam por repercutir o mesmo, ou repetir os mesmos padrões. Então, nós precisamos de pegar naquilo que a palavra de Deus diz, Senhor, eu quero viver o princípio da honra. Eu quero que a minha vida vá bem. Eu quero que a minha vida seja longa. Pelo menos seja aquilo que Deus quer. Amém? Eu quero. Vocês irmãos não querem? Ah, pastor, mas os meus pais já morreram. Ok, já morreram, já fizemos o que poderíamos ter feito, de bom ou mau. Mas ainda assim podemos honrá-lo. E volto a dizer, honrar os nossos pais não é dizer que aquilo que eles fizeram de errado, eles fizeram certo. Porque também nós fazemos muitas coisas erradas e fazemos coisas certas. Não é isso que nos define. O que nos define é Cristo hoje em nós. Amém? Mas, ainda assim, nós podemos salvaguardar o nosso coração, a nossa vida desta questão. Então há estas duas bênçãos que resultam da prática deste princípio. E eu gostaria de ler com vocês algumas passagens rápidas só para
para referir e há vários exemplos na palavra de Deus. Os irmãos lembram-se de Noé? Eu não me lembro, não é do meu tempo, mas já os irmãos caem sempre. Noé, como os irmãos sabem, as pessoas até costumam assim, não é? Noé foi alguém com as suas imperfeições também, mas que foi alguém que fez algo de fantástico, não é? Deus deu-lhe uma missão, ele disse, olha, Noé, vais construir uma arca, eu estou para saber como é que ele conseguiu fazer isso, só Deus, não é? Entraram animais 2 a 2, porque havia necessidade de juntar os espécimes para depois para a reprodução, e deixem-me dizer que cientificamente está aprovado o dilúvio, certo? Portanto, não é uma história, há histórias na Bíblia que podem ser parábolas, podem ser histórias, mas aqui já foi comprovado isso, por várias civilizações e culturas em todo o mundo. E Noé fez aquilo que Deus fez. Então, durante muitos anos esteve a construir aquela arca, pregava acerca do dilúvio que lá vinha e tal, e ninguém se conseguiu salvar a não ser a sua própria família. Pergunta, ele foi bem sucedido ou não foi bem sucedido? Alguns dirão, bem sucedido. Então só salvou a família. Sabe porque é que ele foi bem sucedido? Porque ele fez tudo aquilo que Deus lhe disse. Se os resultados não foi aquilo que ele esperava, isso é problema. Nem sempre os resultados são aqueles que a gente quer. Nem sempre os resultados são aqueles que a gente espera em muitas situações. Mas que ele foi bem sucedido, foi bem sucedido. E foi salvo ele e a família e cumpriu-se o propósito de Deus, enfim. Bem, quando passou o dilúvio e ao fim de 40 dias de andar na arca, ele sai da arca, certo? E depois encontrou terra firme e ele plantou uma videira. O vinho é sempre tramado. Plantou a videira, nem sei como, ou encontrou uma videira, não sei, mas sei que ele depois diz que pegou nas uvas, fez para lá uma mistela e diz que Noé embriagou-se. Coitado do homem, embebedou-se na sua tenda. E todas as pessoas que se embebedem, comportam-se às vezes de forma, enfim, não é? Aliás, há quem diga, se queres ver o que é que um homem é feito, embebedam. Um homem é uma mulher. E diz a palavra de Deus lá em Gênesis que Noé, na sua tenda, se despiu todo, ficou todo nu, certo? E comportou-se, fez lá algumas cenas um pouco, sei lá, o simples facto de estar nu já é para aquele tempo, era uma situação um bocado complicada. E diz a palavra de Deus que um dos seus filhos, Cão, não é, entrou na tenda, viu o seu pai nu, naqueles propósitos, e a primeira coisa que ele faz é sai da tenda e vem gozar com a situação, vem escarnecer com a situação e vem contar ao resto da família o que é que estava a acontecer com o pai. Eu acho também, quer dizer, Noé colocou-se nessa posição a chamar Cão ao filho, né? Mas estou a brincar. O filho chamado Cão, então acho que ele devia ter algum problema com o pai. Bem, o que é certo é que Cão veio cá para fora e fez aquele propósito. Os outros Deus filhos, o Cão veio cá para fora, o Cão não pode ficar na tenda. E ele tinha mais 2 filhos, Sem e Jafé. Sem e Jafé, quando ouviram aquilo, diz que foram buscar uma manta, ou uma coisa qualquer para cobrir, um manto, e diz que entraram de recuas na tenda para não verem a nudez do pai e cobriram a nudez do pai, porque naquele tempo aquilo era uma questão de honra ou de desonra. Quando Noé acordou do vinho, porque foi mesmo acordar do vinho, e soube do que aconteceu, ele chama os seus filhos, e a Sem e Jafé, que foram aqueles que honraram o pai, cobrindo a sua nudez, cobrindo o seu despropósito, cobrindo a sua fragilidade, cobrindo a sua imperfeição, diz que Noé teve sobre eles uma palavra de sucesso, uma palavra de bênção, porque naquele tempo a bênção paternal, como já falámos aqui, era palavra profética sobre a vida daquela gente. E ele profetizou bênção, sucesso, exaltação e honra, mas ao seu filho Cão, é o nome dele, ao seu filho Cão amaldiçoou a sua vida. Ou seja, foi uma bênção aziada. E diz que ao fazer isto, certo? Ele não amaldiçoou propriamente a vida de Cão, mas amaldiçoou. E a palavra amaldiçoar, no fundo, tem a ver com não trazer bênção.
Agora estamos a falar aqui num contexto de Velho Testamento. Logicamente que eu não estou a aplicar isto, mas a história reforça o princípio da honra e aquilo que ela produz na nossa vida. Amém? Então diz que Noé disse a Cão que os seus filhos iriam ter alguns problemas, certo? Aquele acto de desonra trouxe problemas a Cão e à sua família. E diz que, lá em Gênesis 47, vamos lá ler, Gênesis 47, versículo 7 a 9. Isto é complicado, o tempo passa. Não, perdão, esqueçam. Não, isso é o ponto a seguir. Eu não pus aqui referência nisto. Mas mantenham aí a passagem nesse lugar. Bem, o que é certo é que diz que a descendência de Cão teve dificuldades na vida e tiveram um percurso bem complicado como consequência de um ato de desonra para com o seu pai. Ok? Certo? Vamos passar a um segundo exemplo. Vamos ler em Gênesis 47, 7 a 9. Aqui falam-nos, é uma parte que nos fala também a história de Jacó. Conhecem a história de Jacó? Já falámos aqui. Jacó foi aquele porque queria a bênção do seu pai, porque a bênção principal era para o primogênito Esaú, e Jacó conseguiu enganar aquela malta e conseguiu não sei o quê, e diz que se esforçou, porque o pai já estava cego, teve umas peles, ficou a cheirar a bidum, apareceu lá o pai, cheiras mal com uma caneca, e palpou, não, a voz parece de Jacó, mas tu deves ser Esaú, pá, porque Jacó anda sempre a cheirar a água de colónia, né, e não tem pelos. E Isaac abençoou Jacó, e depois quando Esaú quis ser abençoado, Isaac disse, eu já abençoei, já dei a bênção ao teu irmão, ele deu uma bênção a Esaú, mas deu uma bênção a Jacó. E agora vamos dizer assim, claro, há uma série de lições que nós podemos tirar daqui, mas a verdade é que Jacó enganou o seu pai. Jacó mentiu. Jacó foi trapaceiro para conseguir uma bênção que até em propósito divino já era dele. Porque era de Jacó que iria sair Israel, não era de Esaú. Ele nem precisava de fazer nada daquilo, porque mesmo não tivesse a bênção do pai, tinha a bênção do Altíssimo. Mas Jacó foi e disse, coitadinho de Jacó, mas a verdade é que Jacó desonrou o seu pai. E ao desonrar o seu pai, ele trouxe à sua vida a sequência da desonra que teve com o seu pai. E aqui aparece em Gênesis 47 a prova disso. Então diz que também José, depois mais tarde, os irmãos conhecem a história de Jacó, dos seus filhos, José foi parar ao Egito, por aí afora, e quando eles foram ao Egito, José, já o seu filho, governador do Egito, diz que introduziu a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou Faraó a Jacó, portanto, ou seja, temos Isaac, Jacó enganou Isaac, depois temos Jacó com os seus filhos, onde aparece já José. Então perguntou Faraó a Jacó, quantos são os teus dias de vida? E Jacó respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus têm sido os anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Ou seja, a vida de Jacó, que poderia ter sido extremamente abençoada, e nós olhamos e vemos, bênção de Deus, Deus estava lá, Deus não o abandonou. Mas a vida de Jacó tornou-se uma vida curta e problemática. Isto dito pela sua própria boca, que ele só tinha uma. Ok? Então, quando Faraó perguntou a Jacó, quantos anos é que tens de vida? E ele disse, 130. Muito mais curta do que aquilo que os meus pais viveram. E sempre com muitos problemas na minha vida. E eu acredito que aqui nós estamos a ver o resultado da desonra aos pais. E não é interessante que Jacó enganou o pai e passou a vida a ser enganado? Até para casar foi enganado. Quando chegou ao coisa, levanta o véu, não era daquela noiva que ele tinha trabalhado durante 7 anos. Não é? E em várias circunstâncias na história de Davi, vemos que Jacó experimentou na sua vida exatamente aquilo que ele semeou cá atrás ao desonrar o pai, ao mentir-lhe e ao iludi-lo em relação àquele momento da bênção. Certo? Porque a Bíblia, estamos aqui a reforçar o princípio, gente.
Nós hoje somos filhos de Deus, temos a graça de Deus, somos novas criaturas, sem dúvida. Mas o princípio da honra é um princípio que está desde o princípio até ao final das Escrituras e que nos reforça esta questão. Ok, eu sou filho de Deus, eu tenho a fé, eu tenho a presença de Deus, mas isso não invalida que os princípios de Deus são para ser vividos. Quando eu decido honrar, eu vou ver a bênção na minha vida. Amém? Então, quem semeia honra, colhe honra. Quem semeia desonra, eventualmente acabará por também sofrê-la. Então, primeiro ponto sobre a honra. Honra o teu pai e a tua mãe. Porque quando nós o fazemos, nós vamos nos colocar num patamar de maior favor de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, e agora vou tentar aqui acelerar isto. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. E estamos a falar aqui de 3 pontos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Diz assim: os anciãos, os presbíteros, os pastores, seja lá o nome que nós tivermos, que governam bem, sejam tidos por dignos de duplicada honra. Outras versões, duplicada estima. E esta palavra honra aqui tem muitos símbolos, tem muitos significados. Especialmente os que trabalham na pregação e no ensino. Amém? Volto a dizer, os líderes, pastores, presbíteros, anciãos, aqueles, depende da estrutura, digamos, de igreja que se tem, os nomes que se possam usar, existe a mesma coisa, ancião, presbítero, pastor, que governam bem, ou que presidem, sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que trabalham na pregação e no ensino. Pessoas com uma chamada específica de Deus, com ministério reconhecido, pessoas com ministério confirmado, gente que anda com dignidade, gente que tem bom testemunho na sociedade e na igreja, gente que anda de acordo com a sua chamada, com reverência pelas coisas de Deus, aqueles que pelo ensino trabalham para a formação de Cristo no caráter das pessoas. Amém? Essas pessoas são dignas de duplicada honra. Se a palavra de Deus diz que nós devemos honrar quem preside nas diferentes áreas da vida, da sociedade, diz que nós devemos estimar e respeitar aqueles que têm autoridade, orar por eles, certo? Temos uma atitude de bênção em relação a eles, mesmo que não discordemos das suas políticas ou das suas decisões, nós devemos dar honra a quem preside. Quando se trata do reino de Deus e da palavra de Deus e daqueles que servem a Deus, sobretudo na área do ensino, diz a palavra, e Paulo deu esta instrução, eles devem ter duplicada honra. E eu não vou entrar aqui muito sobre todos os termos, os significados desta palavra honra, mas essas pessoas, e neste caso eu não estou só a falar de mim, porque eu hoje estou aqui, amanhã posso não estar e pode estar cá outro pastor. E estou a falar de todos aqueles que lideram, que são ensinadores, pregadores, gente que pastoreia comunidades, gente que tem dado da sua vida, gente que largaram tudo para irem para outras terras. Gente, essas pessoas são dignas de honra, são dignas da nossa oração, e é por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar pelos pastores. São dignos do nosso respeito, são dignos do nosso amor, são dignos do nosso cuidado, são dignos da nossa lealdade, da nossa honestidade e da sinceridade e também do sustento. É um princípio que está na Bíblia. O princípio da honra, diga comigo, é o princípio da honra. E aqui é o princípio espiritual de honrarmos quem preside entre nós. Isto está na Bíblia. Então, quando nós não conseguimos entender a importância de honrar os nossos líderes, comprometemos uma boa parte do sucesso que Deus tem para nós. E eu não estou a puxar a brasa à minha sardinha, estou a falar de um princípio. Eu até podia nem ser pastor, mas estou-vos a falar daquilo que é um princípio. Então, essas pessoas, seja eu, seja outra pessoa, seja nas outras comunidades, seja do que for, essas pessoas precisam de ser amadas, precisam de ser cuidadas, precisam de ser protegidas, certo? E precisam de gente ao seu lado que sejam verdadeiros e honestos. Amém? Mas os pastores também são homens, também têm fraquezas, também têm limitações, sem dúvida, mas tal como os pais, que honramos os bons pais e os maus pais, no mínimo porque eles estão numa posição que merecem esse direito, também os pastores, nós devemos, pastores, líderes, aqueles que presidem, devem ter esse cuidado e esse respeito por parte daqueles que estão ao seu redor. Amém? Certo, somos novas criaturas, nova identidade, livres do pecado, mas sujeitos a Deus e às leis e aos princípios espirituais. E este é um princípio de respeito. Quando às vezes, e agora vou falar num caso particular,
num caso não, vários. Quando às vezes pessoas chegam à nossa igreja, umas vindo de outras igrejas, outros vindo de onde quer que seja, e quando vêm ter comigo e apresentam-se e dizem sou isto, e alguns trazem logo, largam logo a quantidade de cartões com os títulos todos que têm e os ministérios e aquilo que já fizeram e aconteceram e não sei o quê, e depois, porque as suas agendas são agendas com objetivos muito privados e muito pessoais, não acontecem, saem porta fora e não são capazes de sequer chegar ao pé do pastor e dizer assim, pastor, olha, eu vou-me embora, não me identifico, não quero estar, e eu pergunto, se eu sou pastor para receber, não sou pastor para, mandar, para libertar e dizer adeus e abençoar? Há coisas que eu nem diria princípio espiritual, educação e respeito. E não sou eu só estou a defender este princípio, que se Deus dissesse assim, os pastores devem ser uns capachos. Eu deitava-me aqui no chão e dizia, irmãos, deem-me chutos, passem por cima de mim. Porque se Deus dissesse que era para ser capacho, eu estaria aqui a ser capacho. Mas Deus diz que nós devemos honra a quem preside, sobretudo aqueles que trabalham na pregação, no ensino, na formação, através das Escrituras. Então, a medida com que nós medirmos, vai ser a medida com que nos medirão a nós. Amém? A forma como tratamos um profeta, um pastor, seja lá o ministério que for espiritual, é a mesma forma como nós vamos ser tratados e a vida nos vai tratar a nós. Então, hoje, meus irmãos, é tão fácil falar-se mal dos pastores. Há gente que vai para a internet só para procurar e para buscar situações. Se alguém meter lá um testemunho a dizer que foi curado, ou que foi liberto, ou que Jesus foi maravilhoso e que perdoou e que transformou, ninguém partilha. Mas só algum canto deste mundo houver um escândalo causado por um pastor, porque também os há, isso é partilhado hoje na internet à exaustão. Só que as pessoas esquecem-se que estão a violar um princípio espiritual e que podem estar a trazer sobre si perca de bênção, gente. Isso não se pode fazer. Bênção e uma vida de exemplo, uma má palavra dita ou um erro que foi tomado é o suficiente para se denegrir a vida de alguém. É fácil estar na internet a provocar comentários cáusticos, às vezes até sobre pessoas que a gente não conhece, às vezes é fácil pegar no telefone e irmos tomar um cafezinho só para estarmos a falar mal, só para criticar, só para murmurar, mas deixa-me dizer que a murmuração e anonimato é diabólico. Deus que é Deus nunca se moveu no anonimato, Ele sempre foi-se revelando até ao dia de hoje e continua-se a revelar, porque o desejo de Deus é revelar-se. Tudo o que é luz manifesta-se, tudo o que é verdade manifesta-se. O anonimato foi uma coisa que nós inventámos e criámos para nos protegermos a nós mesmos, para nos escondermos. Mas muitas vezes é bom o anonimato para momentos em que nós estamos a crescer e a amadurecer com Deus, e às vezes o anonimato é para aqueles de forma cobarde, não têm a coragem de dizer a quem quer que seja, e sobretudo à vida de um pastor, seja aqui, seja noutra igreja qualquer, pastor, desculpe lá, eu não concordo, ou penso de maneira diferente, ou explique-me lá, ou até seu pastor, pá, desculpe lá, você teve mal hoje. O pastor não é intocável, o pastor faz parte da comunidade, mas o pastor é o pastor, está lá por alguma razão. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? E o problema é que nós não conseguimos às vezes separar. Até nós também não conseguimos separar. Sempre que fazemos alguma coisa menos boa, ficamos todos derrotados, cheios de condenação e achamos que somos os piores do mundo. Mas na verdade não o somos. Continuamos a ser dele. Continuamos a ser filhos de Deus. Falhámos, cometemos um erro, mas continuamos a ser filhos de Deus. Não perdemos a nossa posição em Cristo Jesus. Da mesma forma, temos que ter a mesma atitude também para com os outros, e neste caso em relação aos pastores. E alguns estarão a dizer assim, o pastor deve estar a mandar uma boca, deve saber de alguma coisa. Não sei, mas eu conheço as igrejas, conheço aquilo que hoje está a acontecer, e hoje há um espírito que tem-se liberto, que há uma falta de respeito, e uma falta de consideração, e uma falta de honra nesta área, e depois nos queixamos também que Deus não nos abençoa, e depois nos queixamos que a igreja está ao abandono porque os pastores desistem e depois mais ninguém quer pegar. E a gente tem que honrar. Então, com a mesma medida que nós medimos, nos irão medir a nós. O que de errado os ministros de Deus, os pastores, os ensinadores fizerem, eles irão prestar contas a Deus, como todos nós. Ou não? Amém. Agora, eu não quero, e eu também tenho um pastor na minha vida, eu não quero diante de Deus, eu vou ter que dar contas de mim mesmo, mas eu não quero dar contas de uma atitude de deslealdade que tive.
Eu tenho um pastor, o meu pastor é o pastor João Cardoso. É com ele que eu falo, é com ele que eu desabafo, é ele que me pastoreia. E já houve coisas que eu disse, mas vocês são amigos, são os dois pastores. Mas somos pessoas. Já houve coisas que eu disse ao João, pastor João, não concordo com isso, acho que ali naquela área podia ter sido de outra maneira, ou não contes comigo nessa... Nós não, passamos a vida a dizer que somos livres em Cristo, mas depois temos medo de dizer a alguém aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Como se isso fizesse de nós pessoas menos espirituais. Menos espirituais é ficarmos a fermentar dentro de nós e depois no lugar errado e da forma errada estamos a dizer uma coisa que não tivemos coragem de dizer à pessoa. Gente, se somos filhos de Deus, vamos andar como filhos de Deus. Porque não podemos ser filhos de Deus e andarmos a fazer as obras do diabo. Porque a murmuração é destrutiva numa igreja, numa família, numa empresa. Mas, irmãos, quanta gente tem sido destruída por causa de maus testemunhos e murmuração apenas. Não foi dada hipótese sequer à pessoa de se restaurar, de recuperar, se é que ela fez alguma coisa errada. Gente, nós estamos aqui para libertar honra e para libertar bênção. E a honra, meus irmãos, traz à nossa vida, traz bênção. Amém? E depois, por último, honrar a Deus. Provérbios 3, 9 a 10. E vou ser rápido aqui e terminar, porque não quero que os irmãos fiquem esganados de fome. Ok? Honrar a Deus. Honra ao Senhor com todos os teus recursos, com a primeira parte do teu rendimento, e os teus celeiros ficarão plenamente cheios, e os teus barris transbordarão de vinho. Aqui estamos a falar de questões materiais, mas eu neste momento queria falar um bocadinho mais acerca de outra questão. Como é que nós honramos a Deus? Eu acredito que nós honramos a Deus seguindo os seus princípios. Quando honramos os pais, estamos a honrar a Deus. Quando nós honramos quem nos preside, nós estamos a honrar a Deus. Há muitas formas de honrar a Deus. Honramos a Deus quando a nossa vida é um exemplo, honramos a Deus quando temos bom testemunho, honramos a Deus como somos cristãos por fora e por dentro. Nós trazemos honra a Deus. Deus sente-se honrado. A Bíblia diz que o filho honra ao seu pai também pela sua vida. Mas honramos também a Deus quando construímos a casa dele. A casa dele é a igreja. E quando eu digo igreja, não estou a falar da estrutura. Estou a falar da comunidade. Estou a falar do grupo de gente. Certo? Há quem diga, mas eu para honrar a Deus eu não preciso da igreja para nada. E eu pergunto, se a igreja foi a razão pela qual Jesus veio, como é que nós dizemos que não precisamos da igreja? Jesus disse, eu vim e eu vou edificar a minha igreja. Sobre esta rocha eu edifico a minha igreja. E a minha igreja, e a palavra igreja, significa o ajuntamento daqueles que creem em Cristo Jesus. A Bíblia descreve-a como a assembleia dos santos, certo? E a assembleia, eu sei que a nossa assembleia, a gente olha para as imagens da assembleia, vemos uns a dormir e 2/3 dos deputados não estão lá porque estão no outro lado qualquer, não é? Porque eles também já aprenderam este princípio. Nós não estamos lá, mas contem com as nossas orações. Eu vou mandar o meu espírito, eu estou lá em espírito, entretanto vou estar a ganhar uns dinheiros aí por fora. Certo? Mas a noção de assembleia, o termo eclésia, significa o ajuntamento de todos aqueles que têm a mesma fé em Cristo Jesus. Então quando nós dizemos assim, eu não preciso de igreja, porque eu sou igreja, mas deixe-me dizer, eu só sou igreja quando eu estou com o resto da igreja. Da mesma forma que eu não posso dizer individualmente, eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou pedra viva, eu tenho uma porção do Espírito Santo, mas o ajuntamento, quando nós nos juntamos enquanto igreja, há a junção de todas as medidas e aí nós encontramos a expressão de um templo. E eu volto a dizer, ser igreja, ser casa de Deus, é a nossa vida, sem dúvida, 24 horas por dia. Mas a importância de nos reunirmos, de estarmos, e hoje, por dar cá aquela palha, as pessoas deixam de vir, deixam de se reunir. Há situações que a gente conhece, há outras porque a igreja aparece, e o ajuntamento da igreja, a reunião da igreja, aparece como mais, uma coisa, olha, quando tiver tempo, se não tiver nenhuma festa, não tiver uma terra para cavar, tem que matar o porco, não tem que ir numa excursão, não tem que não sei quem, não sei mais, então, tendo possibilidade, eu vou aparecer na igreja. Ou vou aparecer na reunião da igreja. Certo? Então deixe-me dizer que não há honra sem compromisso. Certo? E nós precisamos estar comprometidos com a igreja. E isto não se resume aqui a uma reunião ao domingo. Resume-se à nossa vivência, convivência e a procura de estarmos juntos. Jesus até disse, sempre que vocês estiverem reunidos.
2 ou 3. É preciso estar reunido. Reunido com quem? Com outras pessoas que fazem parte da igreja. A igreja só encontra a sua expressão quando estamos todos juntos. Claro, podemos fazer coisas diferentes na forma como nós cultuamos e nos encontramos. Em vez de estarmos com cadeiras, podemos estar deitados no chão. Certo? Em vez de virmos de calça de ganga, podemos vir todos de fato e de smoking. Certo? Isso depois a forma como cada reunião e cada igreja se estrutura a sua liturgia, isso é diferente e podemos fazer mudanças. Agora, a importância de estarmos juntos, nada substitui, meus irmãos, a reunião da igreja. Em grupos mais pequenos, em grupos maiores, mas estarmos envolvidos. Certo? Agora, se não há honra, não há compromisso, não há comunidade, e é por isso que a palavra de Deus diz que também devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. O nosso corpo quer ficar na caminha. Mas quando nós aparecemos e nos juntamos aos irmãos, nós estamos a trazer honra a Deus, porque estamos a trazer honra à casa de Deus. E estamos a trazer honra ao outro irmão que precisa de me ver lá. Porque os irmãos sabem muito bem, já falámos disto muitas vezes. A gente chega aqui, vê uma série de cadeiras vazias, ficamos assim logo, pronto. Como se o culto fosse a quantidade de pessoas, mas pronto. Mas humanamente falando, a presença de todos nós encoraja-nos e incentiva-nos e estimula-nos a continuar a vir, a ter uma disposição diferente. É honra e a nossa presença, o nosso envolvimento com a igreja honra a Deus, meus irmãos, e liberta a bênção de Deus. Não é uma oraçãozinha de 5 minutos que nós fazemos de manhã, nem um meio versículo que a gente lê já com o olho aberto e o outro fechado antes de adormecermos. Não é isso que honra a Deus. O que honra a Deus é uma vida com Deus presente no nosso coração, na nossa mente, em que, entre outras expressões, há um momento, e nós até somos aqui na Lausanne, meus irmãos, uma igreja que apenas tem uma reunião semanal. Há igrejas que têm reuniões todas as semanas, durante não sei quantos dias. Não é? Há igrejas que até têm reuniões de manhã, à tarde, às vezes estão lá só 2 pessoas, mas têm reuniões. Nós aqui até temos a reunião de domingo, é a única reunião que esta igreja tem assim, tão abrangente. E nós não deveríamos deixar que nada nos roube a possibilidade de construirmos a casa de Deus, honrarmos a Deus, construirmos a igreja, certo? E depois, ao construirmos, e nesta construção, sem dúvida vamos ser mais fortes para irmos lá para fora e fazermos a obra de Deus. É por isso é que Paulo diz, em Hebreus 10, 25, para nós não nos deixarmos de congregar. Alguns usam isso para manipular e dizer assim, tu és nosso. Tu és daqui. A gente obriga-te, tens que estar aqui, tens que cumprir calendário. Não é isso que Paulo está a dizer. Paulo está a dizer, supostamente Paulo, que não devemos perder o hábito, não devemos deixar de nos reunir, deixar-nos de nos congregar, já naquele tempo, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, estejam juntos. Edifiquem-se, abençoem-se. E naquele caso em particular, e sobretudo vocês, visto que aquele dia tinha a ver com o julgamento que estaria para chegar a Jerusalém. Então eu não preciso me juntar à igreja para ter fé. Sim, mas a gente às vezes vê qual é a fé que as pessoas têm depois, quando se afastam. Eu não preciso ir à igreja servir a Deus. Mas servir a Deus é contribuir para a edificação da igreja, e a igreja é composta, a casa de Deus é composta por pedras vivas, que somos todos nós. Amém? Este é o padrão da nova aliança. Então, se às vezes mesmo estando com os irmãos e caminhando em aliança e em comunhão com a igreja, já é tão difícil às vezes nós mantermos em vitória com a nossa fé alimentada e animados, imagine sozinho. Não faças da internet a tua congregação. Porque a gente hoje tem tudo. Eu já disse aos irmãos, nós hoje para ouvirmos uma boa pregação não precisamos sair de casa. Nós hoje, para ter um bom tempo de louvor, nem precisamos sair de casa, ou tendo o carro, a gente mete um CD, aleluia, desde que a gente adora em qualquer lado, certo? Mas a reunião da igreja não se consegue pela internet. Amém? Bem, eu vou ficar por aqui. Tenho aqui mais um pontozinho, mas... E os irmãos dizem assim, o pastor hoje vem aziado. Não, vem aziado. São princípios que eu concordo, que eu vivo e que eu defendo desde sempre. Tenho deixado que as coisas... Não é? Mas a gente precisa de reforçar estes princípios. Então, se queres viver bem, se queres ver bênção e favor, mais favor de Deus na tua vida,
há princípios que a gente precisa de os ter, agarrar-se a eles, praticá-los e depois, de forma natural e no seu tempo, Deus vai libertando o favor que precisa na nossa vida, meus irmãos. Hoje, sem dúvida, nós estamos a falar de situações diferentes, estamos a falar de gente que mora longe, estamos a falar às vezes de incapacidade até financeira para se deslocarem. Eu concordo com isso. Mas eu com esses não tenho problemas porque eu entendo. As vidas que eu conheço eu entendo. Às vezes, pessoalmente, eu tenho problemas é com pessoas que moram aqui bem perto, ou que vivem perto das suas congregações. Aliás, eu descobri um princípio há muito tempo atrás. É que aqueles que mais perto vivem da igreja são aqueles que mais tarde chegam e mais falham. É normal, digo eu, não deveria ser. Mas isso eu já vejo isto há anos e anos e anos. E às vezes aqueles que mais longe estão são aqueles que mais vêm, não é? Que estão mais fiéis. Não é? E eu sempre digo isso porque eu, quando falo, não falo apenas daquilo que a Bíblia diz, daquilo que eu próprio vivi. Não é? E eu volto a repetir isto. Quando eu vim do Luxemburgo, há uns bons anos atrás, nós ficámos a viver uns meses na zona de Lisboa e depois voltámos. Depois voltámos para Setúbal. E decidimos que íamos estávamos a assistir na igreja do CCVA em Moscavide durante um tempo, foi um interregno que nós fizemos, e depois nós determinámos, a igreja entretanto abriu em Lisboa, em Alvalade, e nós vínhamos ao domingo de manhã e vivíamos com extrema dificuldade financeira, vivíamos na dependência de Deus. Mas eu não me lembro, nós vivíamos a 70 km da igreja e tínhamos 2 filhos pequenos. E às 9 da manhã, o culto era às 10, às 9 da manhã eu já estava em Alvalade, eu e a minha família toda. Porque ainda íamos ter um ensaio de louvor, e houve uma altura que depois eu fiz parte também lá da equipa, e vínhamos 70 km de distância, tínhamos um chassozinho, um Renault 5, parecia os Flintstones, a meter os pezinhos de fora, e íamos para a igreja, e ali estávamos, e a alegria era imensa. E isso nunca nos impediu nem a distância, nem o frio, nem o calor, porque para nós era uma honra e um privilégio podermos estar na igreja, com a igreja. E ainda vinha à quarta-feira à noite, sozinho, muitas vezes chegava a casa à 1h da manhã para me levantar às 4. E vinha de Setúbal para Lisboa para ter ensaios. E nunca foi problemático, porque quando o coração está lá, nada é problemático. Quando o coração começa a falhar, falha tudo o resto. Hein? Hoje é para partir pedra. Está-me a apetecer ser pica-pau hoje. Hã? Mas é verdade, gente. E não há aqui cortar pulsos e condenação e acusação, não há nada. A questão está aqui é assim, meus irmãos, e quando falamos dos princípios da Bíblia, isto tem que estar no coração. Se não estiver no coração, a coisa começa a falhar. Amém? Vocês estão tão quiduchos hoje. Amém? Mas é verdade. São princípios. Eu sou filho de Deus. Obrigado, Jesus. Salvaste-me. Tua vida está em mim. A tua natureza está em mim. A tua graça está em mim para me ajudar a viver, certo? Vitoriosamente, sem dúvida. Mas a graça ajuda-me a fazer o quê? Ajuda-me a viver os princípios divinos. A graça não me ajuda a viver aquilo que eu acho. É aquilo que já está escrito na Palavra de Deus e aquelas coisas que Deus nos vai também dirigindo interiormente, vai nos enriquecendo com revelação. E quando nós percebemos o que é que Deus deseja para nós, e muitas vezes o que Ele deseja é o nosso melhor, nós percebemos, ok, há este princípio que eu preciso de restaurar na minha vida. Então, se está a ser difícil para mim, eu preciso dizer assim, Paizinho, que a Tua graça me ajude a fazer isto. Se calhar nós precisamos pedir graça a Deus e pedir que a graça de Deus nos capacite, por exemplo, a começarmos a honrar os nossos pais, daqueles que ainda podemos. Honrar a memória deles. Certo? Ainda podemos fazer isso com aqueles que estão vivos. Não porque eles merecem, se calhar, digo eu, embora eu acho que todos eles em parte merecem, certo? Mas precisamos, e se calhar para nós pode ser, para alguns de nós pode ser complicado. Para alguns de nós, se calhar, porque passámos por algumas igrejas, que alguns foram até magoados, podem ter ficado decepcionados, ou não, certo? Ou porque se envolveram em coisas que não deviam e ficaram com uma azia em relação aos pastores. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que os tenha que honrar. Se para nós é diferente, é difícil, nós precisamos dizer assim, Deus, dá-me graça para eu conseguir fazer isto.
Amém? Isso é para nós difícil, saímos da nossa casa, comprometermos em estar com a nossa... Não é só vir. Então, está tudo bem, então tem que ser, não é? Já tem que vir à igreja. Gente, isso também não é nada. Isso não é uma atitude que honra, isso é apenas marcar presença. É mais do que isso. Quando eu decido e eu entendo que as coisas é para honrar a Deus, em todas as áreas, aí o meu melhor está lá, a minha melhor atitude, a minha melhor roupa interior. Alguns já estão, não, estou a falar da Chanel e da não sei o que, não. Melhor roupa, nossa, as vestes de louvor, as vestes de justiça, as vestes de tudo isto são atitudes interiores. Eu venho para me juntar com a igreja, mas eu venho no meu melhor. Às vezes posso ficar cansado por fora, deitei-me tarde, trabalho, sei lá, fosse o que fosse, mas eu, porque percebo o princípio, eu venho para construir a igreja e honrar a Deus com a minha presença e honrarmos uns aos outros com a nossa presença. E o princípio de honra aplica-se em muitas coisas. Em muitas coisas. Honrarmos a quem honra. Honra tem um poder fantástico na nossa vida. Amém? Diga assim, honra tem um poder e um lugar fantástico na minha vida. Amém. Vamos falar mal, criticar, mandar abaixo, ver só o lado negativo, isso todos nós não precisamos de ajuda para isso. Somos ótimos a fazer isso. Revertermos isso, nós precisamos. Deus, que a tua natureza em mim me leve a perceber este princípio e viver na honra. Amém?